O cérebro é uma estrutura orgânica fantástica que tem tudo a ver com o corpo humano. Eles se relacionam, ou seja, tudo que afeta a nossa estrutura física afeta também a nossa estrutura neuronal. No programa de hoje vamos falar sobre memória e como fortalecer o nosso cérebro para que tenhamos mais qualidade de vida na velhice. Uma das ideias filosóficas e religiosas mais antigas dizia que cérebro e corpo eram duas coisas distintas. Séculos depois, a ciência começou a questionar tal afirmação, entendendo que o cérebro é uma máquina orgânica que tem uma relação essencial com o corpo humano. Cérebro, corpo e ambiente estão inseridos dentro de uma dinâmica relacional, ou seja, cuidamos bem do nosso corpo quando cuidamos bem do nosso cérebro e vice-versa. O pai da medicina, o Hipócrates, que tem agora quase 3.000 anos de que ele escreveu os livros dele, ele falava de forma bem clara que mente, cérebro e corpo era uma coisa só. E é interessante que essa nova divisão veio com o fortalecimento do cristianismo, e porque tem a ver com a ideia de alma, tem a ver com essa outra natureza, mas também teve muito a ver e reforçada recentemente pela própria medicina, quando a gente separou, por exemplo, neurologia de psiquiatria. Ou seja, uma é uma doença da alma e outra é a doença do cérebro. E quem que fez essa distinção? Um deles foi o próprio Freud. O Freud, que era neurologista, ele queria ser pesquisador, mas precisava ganhar dinheiro, então ele foi para a prática dos consultórios. E por neurologista naquela época também tratar, entre aspas, dessas alterações psiquiátricas, ele se deparou com um campo que a neurologia ignorava, que ele deu o nome de psicologia e que ele começa a construir toda a psicanálise, a psicologia, etc. Ele foi o primeiro profissional a falar, olha, a formação clássica da medicina não dá conta de estudar esse fenômeno complexo chamado alma, chamado mente. E ele cria a psicologia, ou ajuda a criar, e aí, naturalmente, a própria ciência permite essa separação. Outro médico que fez diferença nessa divisão foi o próprio Alzheimer. O Alzheimer a gente dá o nome da doença, mas é em nome de um médico, que ele era patologista, ele era psiquiatra e neuropatologista, ele via lá as lâminas, e ele, sem querer querendo, delimitou da seguinte maneira, o que é neurologia e o que é psiquiatria. Aquilo que eu coloco no microscópio e vejo alterado é neurologia. Então, epilepsia, AVC, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, eu olho no microscópio, vejo que o neurônio está sofrendo, então eu sei que isso é neurologia. Esquizofrenia, ansiedade, depressão, se eu boto no microscópio e não vejo nada, então é do psiquiatra. Isso veio de uma ignorância que parecia algo legal, porque dividia um campo e falava, olha, você é treinado para isso, faça isso, mas que felizmente nas últimas décadas vem se reencontrando. E é importante esse reencontro porque essa tentativa da medicina de resumir tudo a um ponto já se mostrou limitada, não dá. A gente não vai conseguir falar que a sua depressão é causada por a falta de tal substância. Essa falta de tal substância, como a serotonina, ela é verdadeira, mas ela não é obrigatoriamente a causa. Ela pode ser consequência e ela pode ser causada por várias coisas diferentes. E essa visão muito simplória é que está impedindo a gente de realmente entender perfeitamente o que é que acontece nessa máquina fantástica chamada cérebro. O funcionamento do cérebro em sua totalidade é um mistério para a ciência. Mas analisar minimamente o seu trabalho nos ajuda a compreender a sua importância para o corpo e para a velhice. O cérebro tem 86 milhões de neurônios, bilhões. Cada um desses neurônios pode se conectar com 1 a 10 mil outros neurônios. O número de conexões dentro de um cérebro humano, é maior que o número de átomos do universo conhecido.
E não é à toa que cada dia você é uma pessoa diferente. Porque o que nos forma é a capacidade e a qualidade dessas conexões. Se eu tenho esse número absurdo, não é à toa que eu mudo, não é à toa que você é diferente do que eu sou e cada pessoa tem sua diferença. Então não é reduzir e falar do cérebro, pelo contrário, é explodir por uma complexidade que a gente nem tem ainda conhecimento total do que é. Uma das doenças que atingem o bom funcionamento do cérebro e que causa medo em quem está envelhecendo é o Alzheimer. A doença atinge a memória, algo fundamental para a boa saúde. A questão é que muita gente acaba confundindo o Alzheimer com esquecimento comuns do dia a dia. O envelhecimento em si, ele cursa com algumas modificações cognitivas, não só na memória, né, na memorização, mas na atenção também, e principalmente fazer duas coisas ao mesmo tempo, se concentrar, lidar com as informações. Não é que porque a pessoa está envelhecendo e que ela está esquecendo mais as coisas, que realmente pode ser uma doença. Então é importante a gente saber diferenciar aquilo que é normal, aquilo que é esperado, daquilo que pode realmente representar uma doença. O que nós temos, né? A partir dos 40 anos, nós já temos queixas de memória. Então é aquela palavra que fica na ponta da língua, aquele nome de filme que não vem, nome de um artista, ou mesmo de pessoas que nós não vemos há tanto tempo, falham. Agora, quando novamente tudo isso se acentua, né? Então a pessoa deixa de prestar atenção numa conversa, por exemplo, do netinho, ou então está assistindo a televisão, depois você pergunta, olha, o que você estava vendo? A pessoa não lembra nem o nome do programa. Ou mesmo a pessoa fala que está lendo um livro já há uma semana e você pergunta qual que era o tema do livro e não lembra. Então isso é agravante. Então quer dizer que essas funções cognitivas, elas estão sendo perdidas, porque no quadro de demência você tem uma perda neuronal. A memória é algo essencial para a gente, né? É o que faz a gente ter a nossa personalidade, para ter os nossos objetivos, como a gente é. A vida atual, ela está sendo uma fonte muito grande de informações com a tecnologia, com as redes sociais, com a mídia, com o trabalho. Então, tudo isso, quer dizer, o excesso de informações, por si só, já pode trazer uma dificuldade da gente armazenar tudo isso, né? Então, é normal, né? Esquecer, é normal. Na verdade, a gente esquece a maioria das informações e o cérebro vai deixando aquilo que é mais importante. Uma outra coisa que é importante também é que nós falamos demência e todo mundo associa ao Alzheimer. O Alzheimer é um tipo de demência, então várias outras patologias podem gerar o quadro demencial. Porque o que é o quadro demencial? É uma alteração de memória grave, ou de atenção, ou junto com alguma coisa ligada à linguagem, por exemplo, como eu falei, né, que esquece nomes, os nomes ficam na ponta da língua, ou mesmo às vezes de se orientar ao redor da casa, que atrapalha a atividade de vida diária. Então, por exemplo, a pessoa deixa de sair para comprar pão na padaria porque já não lembra mais esse caminho. Ou a pessoa fica em casa quietinha, não querendo mais conversar com os netos e com os familiares, porque ela tem medo de esquecer palavras conforme está conversando. Então, quando isso tudo se agrava, aí sim você pode estar diante de uma demência, só que mesmo assim você tem que saber a causa dessa demência, porque nem necessariamente demência é sinônimo da doença de Alzheimer. Esquecer, todo mundo esquece. Diante da correria da vida, a gente acaba não prestando atenção aos detalhes. Mas quais são os sinais de que a memória não está funcionando em sua normalidade? Quando coisas importantes que você já aprendeu, porque você repetiu várias vezes, como o nome de netos, como o nome do lugar onde você nasceu, como aquela comida que você come quase todos os dias, não vem à mente, aí isso é preocupante. Então são falhas de informações que você já aprendeu por vários anos. Então a gente comenta que a queixa de memória, ela não é uma questão de ter ou não ter alteração de memória, é a intensidade. Então é o quanto a pessoa esquece a mesma informação várias vezes ao dia. Então quando você tem um familiar que diz assim, olha, a minha mãe está repetitiva, então isso é preocupante. Então uma vez ou outra pode até acontecer, até porque às vezes a gente está falando um nome para alguém e a pessoa está pensando em outra coisa. Agora, você repete uma vez, repete duas, repete três, no mesmo dia, isso já é algo para se ligar o farol vermelho.
Então tem que se pensar em fazer uma diferença entre queixas de memória da idade e um quadro de demência. Contaram alguma coisa para ela e ela não lembra o que foi contado, né, isso chama a atenção, porque é para a pessoa, né, pelo menos, ainda mais se existe uma repetição. Se você está de frente de uma repetição de uma informação e mesmo se não consegue reter essa informação, isso chama atenção para que pode estar alguma coisa realmente mais importante, mais séria. Existe um excesso de zelo, né? E daí o idoso fica preocupado, a família fica preocupada com algo que é normal, mas também existe o outro oposto, quando existe realmente algo importante na memória, no dia a dia, e é negligenciado dizendo isso. Mas não, isso é normal da idade, então isso é uma coisa que tem que chamar a atenção mesmo. É mais difícil para o idoso, por exemplo, ouvir alguma informação num ambiente barulhento, porque vai tendo uma queda da atenção seletiva. É mais difícil para o idoso, por exemplo, ler um texto muito longo, porque ele vai lendo, depois ele vai se dando conta que ele está lendo, mas não está compreendendo aquilo que leu, porque também está tendo uma queda de uma memória que a gente chama memória de trabalho. Então tem algumas funções que são comuns com o envelhecimento. Por quê? Porque você vai tendo uma desconexão entre os neurônios, né, que são as células nervosas. Então você vai perdendo essas conexões, principalmente se você não usar. E o que pode nos ajudar com as falhas de memória? Como treinar o nosso cérebro para isso e, consequentemente, deixarmos as suas conexões mais fortalecidas? Vamos imaginar, a pessoa realmente está querendo melhorar o seu desempenho cerebral porque está percebendo perdas do próprio envelhecimento. Então você tem um tratamento que chama estimulação cognitiva em grupo, um tratamento onde a pessoa vai trabalhar determinadas funções cerebrais, mas com enfoque da vida diária. Então vamos imaginar, a pessoa que fala assim, olha, eu vou ao supermercado para comprar determinados ingredientes, volto para casa e vi que eu não comprei os ingredientes que eu quero. Então o que acontece? Nesses grupos de estimulação cognitiva, a pessoa aprende a memorizar melhor aquela informação. Porque a atenção está muito ligada às questões da memória. Quando a gente tem uma idade menos avançada, você consegue assimilar muito mais. E esquece menos, né? Tem uma reserva maior. E aí, ao longo da vida, você vai ficando menos atenta. Então, a gente dá dicas, estratégias para você poder trabalhar isso. Por exemplo, eu vou sair de casa, uma queixa, e não sei se desliguei o gás, não sei se apaguei o fogo, se eu deixei a panela na cozinha, lá no fogão. Então a gente fala, olha, atenção, né? Quando você for desligar, fala em voz alta, estou desligando aqui. Então você presta atenção, está desligando, e aí quando sai, você vai lembrar da sua voz. É uma estratégia que usa. Os óculos, não sei onde coloquei. A chave, perdi a chave. Mais organização, deixar sempre no mesmo lugar. Se você deixa sempre no mesmo lugar e fala em voz alta, isso já vai ficar bem de uma forma natural, habitual, e você vai lembrar. Então essas dicas, essas estratégias vão ajudando e eles vão percebendo que não estão com nenhum problema de memória exatamente, mas estão com a atenção prejudicada. Então o trabalho e outras atividades é para aprender, para deixar o cérebro assim, com os neurônios mais ativos, trabalhando outras áreas do cérebro também. Então, muitas atividades, assim, se você é destro, vamos escrever com a mão esquerda, porque você vai estar trabalhando o seu cérebro. E a autoestima melhora muito também, né? Porque aí eles veem, não, claro, e aí vem, olha, eu esqueço mesmo, mas eu usei a técnica e às vezes aquela técnica, esqueci de usar a técnica. Sim, faz parte, mas depois lembra, né? Porque assim, é uma questão de hábito. O convívio social, a troca é tão grande que essa parte, ela traz muito bem-estar, né? E aí melhora a memória, porque as emoções negativas, elas prejudicam a memória. Claro, a gente vê tudo cinza, vê tudo muito nublado, muito escuro, e também você não fica aberto para aprender, né? Você não se sente capaz.
você não se sente potente, produzindo. E quando você percebe, né, que tem emoções positivas, que você é capaz de produzir as suas emoções positivas, né, não só depender do outro, mas você é capaz de estar aqui, de conversar, de trocar, de atuar, e ver que você tem potencialidade, que tem habilidade, né, independente das limitações e das dificuldades do dia a dia. Exercitar o nosso cérebro é fundamental para distanciar as doenças que afetam a nossa mente. Mas técnicas não são suficientes para ter um cérebro saudável. O que fazemos com o restante do nosso corpo é de extrema importância nesse processo. Como que a gente previne a demência? Nós não temos uma única maneira de prevenir a demência, nós temos algumas maneiras. Então, a maneira como a pessoa leva a vida dela, e não é a partir dos 60, desde que nasce, é muito importante. O que faz com que haja prevenção de demência? Então, a pessoa que faz atividade física, a pessoa que cuida da sua diabetes, cuida da hipertensão, não fuma, não bebe, a pessoa que treina o cérebro, a pessoa que tem esse network social, ou seja, que tem muitas amizades, que saem, a pessoa que trata da sua depressão, tudo isso previnha a demência. Então, se a gente falar, olha, mas o que eu faço para não ter demência? São várias coisas, né? Então é ir para atividade física, é ter essa vida social, é não parar o cérebro, porque às vezes a pessoa se aposenta e eu brinco, né? Coloca o pijama, ou seja, fica em casa o dia inteiro na frente da televisão. Isso é péssimo para o cérebro. Então vamos imaginar que o cérebro é um músculo, ele precisa se mexer, tem que continuar usando esse cérebro, porque senão ele atrofia. É igual a massa muscular, se você não faz atividade física, você tem perda de massa muscular, você atrofia os seus movimentos. O cérebro é a mesma coisa. Então é um popurrí de coisas que você tem que fazer para prevenir a demência. Estudos assim que acompanham a população por um longo tempo mostram que quem tem um estilo de vida melhor protege mais o cérebro. Então, se a pessoa tem o hábito de tabagismo, um etilismo mais importante, se é sedentário, isso aumenta o risco de ter as alterações de memória, de ter Alzheimer, de ter doença vascular cerebral. Esses fatores de risco, se modificados, provavelmente eles dão uma boa proteção. Não necessariamente ter um estilo de vida saudável vai evitar a doença, né? O mais importante que se sabe hoje em dia é que ele retarda o início dos sintomas. Mas isso é muito importante. Se você conseguir retardar 3, 5 anos o aparecimento desses sintomas, ótimo, bem melhor, você vai ficar mais tempo com qualidade de vida. Esse é o segredo de um longeviver. Viver mais tempo com mais qualidade de vida. Quem gosta de aprender está à frente quando o assunto é qualidade de vida. Isso condiciona o cérebro a estar em atividade. Aprender uma nova língua pode ser uma boa pedida para quem quer aumentar a sua capacidade de raciocínio. Quanto mais eu estudo, primeiro, maior o estímulo para o meu cérebro, mais forte ele fica. Então a educação é uma coisa que a gente precisa lutar sim. Por mais que a nossa educação tenha falhas, e tem muitas falhas, mesmo assim, os anos de escolaridade bem feitos aumentam, malham o cérebro e deixam ele tolerante ao envelhecimento, resistente ao envelhecimento. Mesma coisa, línguas. Quanto mais línguas eu falo, mais resistente é o meu cérebro. E por que isso? Língua parece uma coisa tão banal, mas não é. Eu vou pegar minha caneta aqui para mostrar uma coisinha. A gente dá o nome disso aqui de caneta, certo? Se você fosse em outro país, outro nome. Em outro terceiro país, outro nome. Então, caneta é aquilo que a gente agrega aqui no Brasil para a gente, culturalmente, mesmo que eu não precisa ver, eu consigo imaginar o que você está falando. É como se eu estivesse colocando em cima da realidade outra realidade.
E é esse exercício fantástico que obriga seu cérebro a se comunicar de uma forma nova. Imagina, eu estou agregando em cima da realidade uma outra realidade. Você está bombando mesmo. Exatamente, é uma academia maravilhosa para o cérebro. E é isso que vai fazendo um cérebro resistente e tolerante ao envelhecimento. Tanto aprender matemática, quanto pintura, quanto música, quanto emoção, quanto direção, quanto inglês, chinês e de preferência aprenda uma língua estranha. Eu vou aprender chinês. O estímulo é bem maior do que aprender, por exemplo, francês, que é algo mais próximo. Entre não aprender nada em francês, faça francês, por favor. Mas quanto mais diferente for a língua, maior o trabalho. E isso é muito recompensador para o cérebro. Um estudo publicado pela Academia Americana de Neurologia revelou que aprender novos idiomas ajuda a proteger a nossa memória. O estudo envolveu 230 homens e mulheres com idade média de 73 anos que falavam de 2 a 7 idiomas. Dos participantes, apenas 44 relataram problemas cognitivos. Os pesquisadores descobriram que aquelas pessoas que falavam 4 ou mais línguas eram 5 vezes menos propensas a desenvolver problemas cognitivos em comparação àquelas pessoas que falavam apenas 2 línguas. Como jornalista, tenho entendido que num conjunto de fatos está oculto o essencial, aquilo que realmente vale a pena ser passado adiante. Na vida é assim também. O que você quer levar daqui para frente? O que você acha que tem que deixar de fora da bagagem para que a sua mente funcione com mais clareza e te dê mais qualidade de vida? Problemas de memória podem ser sintomas de algo que está acontecendo em outras partes do corpo. Tratar as reais causas do esquecimento ou de algum tipo de demência pode ser a solução. Um diabetes maltratado pode gerar sintomas de demência. Só que se você tratar o diabetes, você reverte o quadro. Picos de hipertensão também pode gerar uma falsa sensação da pessoa estar demenciada, porque ela começa a esquecer. Mas você trata esses picos de hipertensão e a pessoa melhora a memória. Então nós temos o quê? Doenças que são reversíveis. Então se você trata a causa da doença, você melhora o desempenho do cérebro, principalmente da memória. E tem demências que são não reversíveis, como é o Alzheimer, né? Porque o Alzheimer, a demência vascular, né? Que se imagina a pessoa tem pequenas isquemias no cérebro, né? Mas são várias ao longo do tempo, então isso gera uma demência vascular. Então você precisa saber a causa. Até, por exemplo, pessoas que bebem em excesso, né? Você pode ter uma demência alcoólica. Então você precisa entender o que está por trás, ou seja, qual que é a causa desse problema de memória, qual que é a causa desse problema de atenção, qual que é a causa desse problema de nomeação. Então, assim que o paciente se queixa de alterações de memória, a família deve levar ao médico, né? Seja ele geriatra, seja o psiquiatra, seja o neurologista, que entendam de idosos, né? E aí ele vai fazer vários exames, primeiro para fazer o diagnóstico diferencial entre as demências reversíveis. Então vai entender como está o colesterol daquele paciente, entender se tem picos da diabetes. Então vai fazer essa verificação clínica. Vamos imaginar que não tem nada. Aí ele vai verificar se nenhuma medicação esteja interferindo na cognição. Por exemplo, se a pessoa usa Rivotril há 20 anos. A gente sabe que o Rivotril ele altera o funcionamento da memória ao longo do tempo, né? Então ele vai retirar esse Rivotril. Mas vamos imaginar, retirou o Rivotril, mas mesmo assim a pessoa continua se queixando, ele vai pedir alguns exames de imagem. No final, ele vai pedir o que a gente chama avaliação neuropsicológica, que é o exame que mapeia todas as áreas de memória do cérebro, né? Aliás, o cérebro como um todo. Então, nesse exame que se vai definir se a pessoa tem maior chance de ter uma demência de Alzheimer, ou se é uma depressão, ou se é um quadro de ansiedade. Então, faz-se um diagnóstico diferencial. Na tentativa de burlar a falta de memória, tem gente que apela para os mais diversos métodos ou remédios. Mas será mesmo que funcionam?
palavras cruzadas faz bem para a memória? As palavras cruzadas, ela faz bem para a memória, mas é uma memória que você não tem perda ao longo dos anos, que a gente chama memória declarativa semântica, que é de conhecimento geral, de informações gerais. Agora, você pode fazer palavras cruzadas, mas você vai continuar esquecendo o que você comeu ontem, o nome daquele ator. Por quê? Porque ela não é essa memória que é trabalhada nas palavras cruzadas. Porque essa memória de esquecer nome de pessoas, o que comeu, é uma memória declarativa episódica, que está em outra região do cérebro. Então, se você não quer fazer palavras cruzadas, não precisa. Vai fazer outra coisa. A ginkgo biloba faz bem para a memória? Vários estudos científicos do mundo inteiro demonstrou que o ginkgo biloba não é um tratamento para melhorar a memória. Então, se a intenção da pessoa tomar ginkgo biloba é melhorar o desempenho da memória, pare de tomar, está gastando dinheiro à toa. O ginkgo biloba tem outros fins, para zumbido, para pessoas que têm a questão vascular, então aí tem indicação. Mas para melhorar o desempenho da memória, não tem nenhum estudo científico demonstrando que ginkgo biloba melhora a memória. Não tem nenhum remédio hoje, atual, que melhore o desempenho da memória. O que vai melhorar o desempenho da memória é usar a memória. E se tem remédio, é remédio para demência. Então, existe remédio para melhorar a memória? Não. O que existe é você usar a sua memória. É o melhor remédio. A essa altura da temporada do Longe Viver, você já deve estar cansado de me ouvir falar que as nossas escolhas influenciam em tudo. O que escolhemos impacta fortemente a nossa vida. No que diz respeito à memória, não é diferente. Não existem remédios milagrosos, dietas superpoderosas, treinamentos que vão resolver todos os nossos problemas. O que verdadeiramente existe são pessoas dispostas a viverem o melhor de suas vidas através de escolhas. E estas trarão a qualidade de vida que elas querem.